Olá a todos! Começaremos agora o nosso curso de conjuntos. Eu sou o professor Raimar. Em nossa aula inicial, falaremos sobre a relação de pertinência. Antes de iniciarmos, vou entrar com o seguinte conceito, a seguinte ideia. A ideia de conceito primitivo. Bem, o que seria um conceito primitivo? Conceito primitivo é um conceito que nós aceitamos sem definição. Ou seja, é aquilo que a gente sabe o que é, mas não precisa de definição para dizer o que é. Então, vou colocar aqui um conceito aceito sem definição. E qual a necessidade de um conceito aceito sem definição? A necessidade é que os conceitos primitivos formam o nosso vocabulário primordial. Como assim vocabulário primordial? É que os conceitos primitivos eles servem de base para que a partir deles se formem os outros conceitos. Vou dar um exemplo. Digamos que eu queira definir a palavra cachorro. Bem, eu poderia definir cachorro dizendo que cachorro é um mamífero quadrúpede domesticável. Bem, essa seria uma definição de cachorro. É óbvio que essa definição não é perfeita, porque por meio dessa definição eu poderia dizer que gato é um cachorro, o que não é verdade, já que um gato também é quadrúpede, mamífero e domesticável. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto e vamos crer que essa definição é satisfatória. Bem, para que essa definição seja boa, é preciso que a pessoa que a ouça entenda o significado de cada palavra que compõe a definição. Do contrário, a definição será inútil. Então, se eu disser para alguém que não sabe o que é cachorro, eu disser que cachorro é um mamífero quadrúpede domesticável, a pessoa tem que saber o que é mamífero, o que é quadrúpede e o que é domesticável. Mas, digamos que ela não saiba o que é quadrúpede. Se ela não souber o que é quadrúpede, eu vou ter que criar uma outra definição. Ou seja, além de definir cachorro, eu vou definir o que é quadrúpede. E eu vou explicar. Quadrúpede é um animal que se locomove usando as 4 patas. Beleza. Mas e se ela não souber as palavras dessa outra definição? Por exemplo, se ela não souber o que é 4, aí eu vou ter que definir de novo. Olha, 4 é o sucessor de 3. Mas vamos supor, por uma situação assim espetacular, que ela não sabe o que é 3. Aí vou ter que dizer, 3 é o sucessor de 2. É óbvio que eu não posso ficar voltando indefinidamente. Vai ter que chegar um ponto que eu vou dizer, olha, a partir daqui eu não vou conseguir definir mais. Vamos assumir que você já sabe o que é isso. Ou melhor, vamos acreditar que... E a partir daqui é que eu vou construir as outras definições. Então é justamente a ideia do vocabulário primordial. É o vocabulário que a partir dele eu vou definir as outras palavras. Para ficar num exemplo de uma ciência, vamos pegar a mecânica. Na mecânica, nós temos alguns conceitos primitivos, como tempo, como posição, massa, ou até distância. Então, isso aqui são conceitos primitivos da mecânica. Agora, se eu pegasse a velocidade, o conceito de velocidade, velocidade já não é um conceito primitivo. Por quê? Porque velocidade tem uma definição. Existe uma definição. Ele precisa de uma definição. E qual seria a definição de velocidade? Bem, eu poderia dizer de maneira simplificada que velocidade é o quociente da distância percorrida pelo tempo necessário para percorrer. Então note que velocidade é um conceito que não é primitivo, ou seja, ele deriva dos conceitos primitivos, e
é formado por conceitos primitivos. Ou seja, os conceitos primitivos formam um vocabulário primordial a partir do qual os outros conceitos da ciência vão ser definidos, vão poder ser definidos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vamos para o que interessa para nós, que é a parte de conjuntos, né? Em conjuntos, nós temos os seguintes conceitos primitivos. Nós temos os conceitos de conjunto, elemento de um conjunto, e a relação de pertinência. Relação de pertinência é aquela ideia de que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Por exemplo, se eu pegasse, digamos, o conjunto dos mamíferos, e eu vou indicar esse conjunto com a letra M, e eu vou pegar alguns elementos, como os elementos cachorro, com a letra C, né? E papagaio, que eu vou indicar com a letra P. Então, nessas condições, eu posso dizer que C pertence a M, ou seja, o elemento cachorro pertence ao conjunto dos mamíferos. E também eu posso dizer que P não pertence a M, ou seja, o elemento papagaio não pertence ao conjunto dos mamíferos. Ok, agora então note que a relação de pertinência, ou seja, essa ideia de pertence ou não pertence, é uma relação entre elemento e conjunto. Cachorro elemento, mamífero conjunto. Então, a relação de pertinência é uma relação do tipo elemento-conjunto. E essa informação, daqui a pouco você vai ver que essa informação é relevante para o nosso estudo, ok? Então, por enquanto, fica a nossa primeira aula. Muito obrigado a todos.